Eu não acho que o Gabigol vai voltar a ser o jogador que ele foi em 2019, em 2018, 2017, quando ele arrastava, ele pegava a bola na ponta, conseguia construir, participar. Eu não acho que ele tenha mais a vitalidade necessária para isso. E eu tô falando de aproveitamento. Eu gosto é o quê? Sabe o quê, ô Pedrosa? É desse momento a Fla-Press fica quente, né? É sempre 880. 100% de aproveitamento. Quantos jogos? Nem céu, nem inferno. Responde pra mim, Pedrosa. 2 jogos. 2 jogos. Mas olha só, não é só jogo. A gente tem que analisar desempenho. Tá certo. Parabéns ao Felipe Luiz. Você vai analisar daqui a pouco. É isso. Antes a gente vai... Flamengo campeão brasileiro. Não. A gente vai olhar a história do jogo. Rodou. O Flamengo de Felipe Luiz já começou tendo uma chance clara com Gabigol. A resposta do Bahia veio rápida em escanteio com Wesley salvando na linha e Tassiano consegue cabecear para fora. Mas o rubro-negro mais uma vez queria vencer o time de Rogério Ceni. Bruno Henrique tem a chance, Marcos Felipe faz um milagre e a bola sobra para mais um lateral esquerdo do Flamengo fazer o gol. 1-0. Segundo tempo e o Bahia tenta, mas a bola para em Rossi. E Ayrton Lucas é quem leva perigo nesse chutão. Gerson também chega perto. O Bahia assusta. Alcaraz carimba o travessão. E aí o Flamengo chegava na área quando o Santiago dá um soco em Michael. Após a análise do VAR, o árbitro marca o pênalti e expulsa o jogador. E é Alcaraz quem vai para a cobrança e faz o segundo gol do Flamengo e confirma mais uma vitória rubro-negra sob o comando de Felipe Luiz. Vini, você começou esse programa falando sobre o desempenho do Flamengo. Eu te interrompi para segurar a audiência, claro. Fiz o curso do João Kleber. E agora chegou a hora de você dizer que desempenho é esse, que show da Xuxa é esse, Vini Casagrande. Antes de mais nada, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Lucas Pedrosa e todo mundo que está nos assistindo aí. Vamos lá, desempenho é o seguinte, se a gente for parar e analisar esses 2 jogos do Felipe Luiz à frente do Flamengo, tudo bem, não foram 2 jogos de gala, um show da equipe do Flamengo, mas foram 2 jogos que ele prometeu e cumpriu. Um time extremamente ofensivo, um time inclusive melhor fisicamente, mas eu acho que é melhor fisicamente porque está correndo certo, está correndo melhor, não está desesperado atrás da bola como era anteriormente. E é um time com uma marcação alta, extremamente alta e intensa a todo momento. Sobretudo no primeiro tempo, que é quando os jogadores estão muito melhor fisicamente. No segundo tempo acaba caindo um pouco de rendimento, o que é normal. Mas o Felipe Luiz, desde a sua entrevista coletiva, desde a primeira vez que ele falou como treinador do Flamengo, e ele prometeu isso, que seria um time extremamente ofensivo, e tem sido. Quem teve a oportunidade de ver o mapa de calor do jogo do Flamengo, do time do Flamengo, diante do Bahia, foi um mapa de calor extremamente ofensivo. E é isso que eu tenho gostado na equipe do Flamengo. Mas o Flamengo com o Felipe Luiz tem demonstrado um problema que já vem demonstrando há muito tempo. Não é o problema do Felipe Luiz e eu tenho certeza que ele vai corrigir isso. O Flamengo não aproveita as oportunidades. Foi assim contra o Corinthians, foi assim também contra o Bahia. E vai chegar num determinado momento que essas oportunidades vão fazer falta. O Flamengo criou muitas chances de fazer gol contra o Bahia, por exemplo, mas fez apenas 2 gols. E fez o segundo gol ali no último lance, através de um pênalti, que foi um pênalti extremamente juvenil do jogador do Bahia, mas o Flamengo, se a gente for parar e analisar, em várias finalizações que teve, botou apenas 1 para o gol. Então eu acho que isso precisa evoluir. Eu acho que o Felipe Luiz agora ele vai ter tempo para trabalhar isso, porque tem uma data FIFA agora. Ô, Lucas Pedrosa, tem um outro ponto nessa história só para finalizar meu comentário em cima do desempenho do Flamengo, o que eu tenho gostado também é que os laterais têm ido muito lá na frente. Inclusive o primeiro gol do Flamengo, se a gente for parar e analisar, marcado por Ayrton Lucas, foi uma jogada do Wesley, que fez uma jogada ofensiva muito boa pela ponta direita, e o Ayrton Lucas, que estava lá, aproveitou a oportunidade, uma bola rebatida do goleiro e conseguiu botar a bola para dentro. Então é isso. Só para finalizar meu assunto, perdão, Pedrosa. O ex-lateral, treinador abençoando os laterais do Flamengo, o Lucas Pedrosa, essa irregularidade de um tempo para o outro que o Vene trouxe aqui, eu falei isso na semana passada sobre como a gente vai encontrar isso daqui para frente para a temporada, pelo que eles já jogaram de jogos até aqui e pelo que ainda faltam. E aí agora, além da questão física, tem também uma questão mental. Vai chegando o final
a proximidade de você ser rebaixado, de você arrumar uma vaga na Libertadores, de você ganhar um título, a pressão mental ela aumenta. E assim, isso fica muito mais extenuante numa maneira total. Então, acho que o que a gente vai ver daqui para frente, acho que isso não é um problema só do Flamengo, isso é um problema, vai ser um problema dos times que brigam nas pontas, dessa irregularidade. Vai ver um primeiro tempo que vai massacrar e um segundo tempo mais cansado mesmo, Pedrosa. Eu acho que isso vai acontecer mais e mais daqui pra frente, infelizmente. Agora, o Flamengo, o Rogério Ceni não consegue vencer o Flamengo, o Lucas Pedrosa. O que acontece? Que magia é essa que acontece? Olha, ele teria uma oportunidade de vencer, porque o Flamengo estava vivendo uma má fase, e aí, pro azar dele, trocou o técnico e o time começou a jogar. Eu acho que o Flamengo fez um bom jogo lá na Arena Fonte Nova, mas teve um ótimo resultado. Porque ganhar do Bahia lá não é fácil. É um adversário também que estava encostando no Flamengo na zona de classificação. Então você ganhar 3 pontos também contra um cara que está ali atrás de você é importante. O Flamengo muito mais ofensivo, como o Vene falou. A escolha pelo Wesley em relação ao Varela claramente é um detalhe do trabalho do Filipe Luís, que gosta de ser mais ofensivo, porque o Wesley é melhor atacando do que o próprio Varela. Você tem o Ayrton Lucas também, que tem muita velocidade, apesar de não estar vivendo uma boa fase, mas consegue voltar, consegue fazer gol. E o entrosamento dos caras lá da frente, né? Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arrascaeta, são jogadores que já se conhecem há muito tempo. Então o Flamengo também ganha com esse entrosamento. Eu acho que o Gerson, para mim, é um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro na atualidade. É um absurdo que esse cara tá jogando, gastou a bola ontem. E a construção novamente feita pelo Léo Ortiz, e também, ontem não, né? No sábado. Também pelo Léo Pereira. Eu acho que essa é a ideia do Filipe Luís, né? Construir a partir da defesa. O Léo Ortiz é muito técnico, o Léo Pereira também tem boa saída de bola. Mesmo o Fabrício Bruno sendo convocado para a seleção brasileira, eu entendo a ideia do Filipe Luís. Não era uma decisão fácil, tirar o Fabrício Bruno, que é um baita de um zagueiro. Mas a ideia dele, ela tem embasamento para poder acontecer. E o Flamengo tem jogado melhor com essa dupla de zaga. Ô, Vene, o Gabigol fez o jogo 300 pelo Flamengo. Aí a gente, no jornalismo, a gente lê dessa forma, o jogo de número 300. Porque como é que fala o 300 lá no numeral? Como é que é? Eu não vou arriscar, vou ser sincero. Ninguém arrisca, porque a gente não é bom com número, a gente é bom com palavras, não é mesmo? Eu sei mesmo. E foi mais uma vez, ele esteve aí entre os titulares, né? Isso tem acontecido, ele falou até sobre isso na pré-eleição, né? Antes do jogo acontecer, ele pediu a palavra e falou sobre esse número tão importante que ele atingiu. Vene, a gente não precisa falar muito, apontar muito, que todo mundo já viu. Que essa trajetória do Gabigol, ela está acontecendo como titular, obviamente, pela chegada do Filipe Luís, né? Pelo entendimento de entregar a esse jogador agora, nesse momento, essa responsabilidade. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o Filipe Luís, ele acerta em fazer isso. Inclusive, ele acerta 2 vezes. O próprio Pedrosa acabou de mencionar a entrada. Só um minutinho que ele vai trazer como é que fala 300. Informação. 300. Não vou falar isso nunca. Eu não sabia. Se escrever ali, eu vou me embolar. Tudo bem. Daqui a 10 minutos eu já esqueci. É o 300º jogo do Gabigol com a camisa do Flamengo. Fala, e o Filipe Luís, ele acertou duplamente aí. Se a gente for parar e analisar, o Léo Ortiz, ele tinha que ser titular e o Tite, em determinado momento, não colocou o Léo Ortiz como titular e o Gabigol jamais poderia ficar atrás do Carlinhos na fila ali pela briga por uma posição no setor ofensivo do Flamengo. Repito, se fosse o esquema do Tite, eu não ia ser a favor da entrada do Gabigol como titular, como eu não fui a favor da entrada do Bruno Henrique fazendo essa função que o Pedro fazia e o Bruno Henrique estava tentando fazer. Agora, como mudou o esquema, eu sou totalmente a favor, até porque o Gonzalo Plata, ele acabou de chegar ao Flamengo e ele não vem fazendo partidas para que eu possa chegar aqui na frente da câmera e brigar pela titularidade dele. Não, pelo contrário. Filipe Luís conhece o Gabigol há muito tempo, sabe cada detalhe do Gabigol, como ele gosta de jogar, enfim, sabe que o Gabigol também precisa um pouco de carinho, o próprio Filipe Luís falou sobre isso, eu acho que o Filipe Luís acerta. Agora, se você me questionar sobre a atuação do Gabigol na partida contra o Bahia... Você gostou? Eu não gostei, acho que o Gabigol ele pode atuar muito melhor do que ele atuou contra o Bahia, mas isso não quer dizer que eu seja contra a titularidade dele, muito pelo contrário, vou ser a favor nessa reta final de temporada, nesse esquema que o Filipe Luís vem fazendo, o Gabigol, na minha opinião, tem que ser titular, e eu acho que o Gabigol ele só precisava de confiança. Com o Tite, a gente sabe muito bem como era a relação. Não era das melhores, o Gabigol não estava feliz. Inclusive, o pai do Gabigol fez um comentário recentemente
nesse final de semana aí, falando sobre a felicidade do Gabigol, dizendo, meu menino voltou a sorrir. Eu não tenho dúvida disso, que o Gabigol, de fato, deve estar muito mais feliz, muito mais contente e muito mais confiante agora com a chegada do técnico Felipe Luiz. Acredito eu que o Gabigol possa crescer de produção com o Felipe Luiz, mas... repito, ele pode atuar muito melhor do que ele atuou diante do Bahia. Acho que o jogo contra o Corinthians foi melhor do que o jogo contra o Bahia. Você acha que ele precisa de tempo ou você acha que esse é o novo Gabigol? Porque a gente estava falando sobre a questão do amadurecimento, né? E junto com ele vem mais experiência, mas vem questões físicas também. Sim. O que você era capaz um pouco mais jovem, até como atleta de alta performance, você começa a não ser mais quando você vai envelhecendo, né, no seu esporte. Você acha que... Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Gabigol precisa de mais um pouquinho de tempo. Ficou muito tempo parado, teve processos mentais muito difíceis, como um doping e depois um desgaste com o treinador, isso é muito difícil. Eu acho que ele precisa de tempo. Você acha também, Pedrosa, ou você acha que não? Que talvez seja... A gente está conhecendo um novo Gabigol. Eu não acho que o Gabigol vai voltar a ser o jogador que ele foi em 2019, em 2018, 2017, quando ele arrastava, ele pegava a bola na ponta, conseguia construir, participar. Eu não acho que ele tenha mais a vitalidade necessária para isso, e eu estou falando isso embasado nos últimos 2 anos, que é um lastro importante para a gente poder avaliar um jogador. Tem 2 anos que o Gabigol não joga em alto nível. Isso aí tem que ser deixado claro. Mesmo antes do Tite, né? Eu acho ele um grande jogador, gosto muito do Gabigol, é um centroavante absurdo. Mas voltar a ser aquele jogador, talvez ele não volte. Ao mesmo tempo, ele pode se reencontrar no Flamengo. Eu acho que quando você tem doping, você tem um treinador que não te utiliza e que não gostava de você. E ainda tem a questão psicológica, porque você tem que estar sempre motivado. O Gabigol claramente é um cara que precisa de motivação. Isso também pode virar uma chavinha dele na confiança, a conversa com o Felipe Luiz, com os seus companheiros, onde ele já venceu muito com o Flamengo também. Então o Gabigol pode ser importante nessa reta final. E o jogador precisa jogar. Isso aí eu concordo plenamente com vocês. O Gabigol não vai jogar 1, 2 jogos e vai ser o Gabigol que todo mundo espera que ele seja. Ele precisa de sequência. Em algum momento eu acho que o gol vai sair. Depois que o gol sair, vai sair a Uruca também. E o Gabigol vai desempenhar melhor. Se ele vai voltar a querer ser aquele jogador, eu duvido muito. Mas ele pode muito bem continuar ajudando o Flamengo.